Eu sou Robson de Souza Moraes, sou geógrafo, sou mestre em Geografia pela Universidade Federal de Goiás, onde defendi uma dissertação que discute a territorialidade do capital no estado de Goiás pós-globalização. Hoje eu sou professor do curso de Geografia da Universidade Estadual de Goiás, ministrando a disciplina Metodologia de Pesquisa em Geografia, Geopolíticas e Impactos Ambientais no Cerrado. No curso de Juventude e Agroecologia, eu ministrei uma disciplina que nós chamamos de Formação Territorial do Brasil. O objetivo dessa disciplina era de fazer uma recontagem histórica sobre como que foi instituído o território brasileiro, como que apareceu as fronteiras hoje delimitadas do território nacional. E mais do que compor e recontar a história das fronteiras brasileiras, a ideia era contar como que se instituiu os mais variados tipos sociais existentes no Brasil, como que se formou as mais variadas culturas existentes no Brasil, como que se formou o nordestino enquanto um sujeito social, como que se formou um paraense enquanto sujeito social, o gaúcho, o paulista, o goiano, enfim, instituir as mais variadas formas de sujeitos sociais existentes dentro dessas fronteiras no Brasil. Era isso o objetivo fundamental dessa disciplina, que é a formação territorial do Brasil. O objetivo de recontar essa história da formação territorial fronteiriça e do povo brasileiro era entender e compreender o que é essas 200 milhões de pessoas que vivem no território brasileiro, para a partir do entendimento do que são essas pessoas, contribuir para a elaboração de um projeto de transição agroecológica. Porque uma coisa é constituir um projeto de agroecologia nos países com a característica do Brasil, outra coisa é constituir um projeto de agroecologia e, por consequência, um projeto de transição ecológica nos países, por exemplo, do continente europeu. Na compreensão que se teve nesse curso de Juventude e Agroecologia, só é possível estabelecer a transformação agroecológica na medida em que nós conhecemos profundamente as características de nosso povo. Um dos grandes referenciais trabalhados nessa disciplina de formação territorial brasileira foi um livro do professor antropólogo Darcy Ribeiro, chamado O Povo Brasileiro. O esforço do Darcy Ribeiro é entender quem é que vive nessa dimensão continental que se formou o Brasil enquanto país, né? Além do Darcy Ribeiro, foi trabalhado também um outro antropólogo chamado Roberto da Mata, que também tenta compreender quais que são as características desse conjunto populacional chamado Brasil e, por extensão, os brasileiros, né? Entendendo que compreender a especificidade do que é Brasil é significativo para compreender como que se constrói, como que se elabora um projeto de transformação agroecológica para o nosso país. A juventude brasileira sempre foi um sujeito histórico muito importante no nosso país. Se a gente olhar, por exemplo, já desde o período da colonização brasileira, quando, só para dar uma ilustração, os franceses tentaram constituir aqui hoje, no que hoje nós chamamos de Brasil, uma França Antártida, por exemplo, no sudeste brasileiro, uma das primeiras reações contrárias à formação da França Antártida veio dos estudantes dos colégios jesuítas da então São Paulo de Piratininga. Os portugueses ali instalados literalmente saíram, fugiram com medo da ocupação francesa, e a primeira resistência que se deu aos franceses foi feita por um grupo de estudantes. E essa resistência teve um enorme sucesso a ponto da França, inclusive, deslocar o projeto de construção da França Antártida para o Nordeste brasileiro. Isso aponta, isso ilustra o tão significativo que é e o tão importante que é a participação da juventude no nosso país, né? A participação política. Em todos os momentos significativos da vida política brasileira, seja ele na independência, seja ele na abolição da escravatura, seja ele na proclamação da República, mais recentemente o próprio Fora Collor, já no século XX, tudo isso teve um momento significativo de participação da juventude. A resistência à ditadura militar existente no Brasil também com a participação significativa da juventude. Entender a juventude, portanto, como um sujeito de transformação
discussão é também significativo para se estabelecer, se concretizar um processo de transformação agroecológica no nosso país. O Brasil vive hoje um momento significativamente delicado na sua vida política e social. E nesses momentos em que o Brasil se encontra em expressiva dificuldade, a participação política da juventude, ela é fundamental para que o país possa encontrar uma alternativa política viável que respeite as demandas sociais mais significativas do nosso povo. Nesse sentido, a discussão ambiental, a discussão agroecológica, ela ganha uma dimensão muito mais do que importante. E é preciso, mais uma vez, que a juventude se apresente para a discussão, pautando do ponto de vista das demandas juvenis, das demandas ambientais, das demandas dos trabalhadores, as pautas que são mais fundamentais para que o nosso país possa sair do estado de crise em que se encontra.